Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, meu nome é Rafael, eu sou o CEO e criador do Cotai Project e também agora da nossa startup Cotai Ecosystem. Pessoal, é o seguinte, peço por favor que você compartilhe essa live o máximo que você puder. Deixa o seu like para fortalecer seu apoio, é muito importante, tá bom? Se inscreva aqui no KotaiCast, deixa o seu like, escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre o que nós estamos fazendo. É muito importante a sua opinião e também alguma pergunta relevante. Nós teremos total prazer em responder você, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu particularmente, eu vejo quando eu vou ao Brasil, que nesse momento eu estou no Paraguai, quando eu vou ao Brasil, eu vejo muitos empreendimentos imobiliários, porque o brasileiro, ele tem a cultura, tá? Não só o brasileiro, eu acho que a América Latina como um todo tem a cultura de que você precisa ter a própria casa. Isso é muito importante, a segurança de ter o próprio lar. Então, quando você vê um projeto de uma imobiliária vendendo um apartamento na planta, o que você pensa? Oportunidade ou golpe? São duas coisas. Porque é muito fácil hoje para você criar um projeto de uma imobiliária que aqui vai ser construído um prédio, certo? Beleza, dá 20% do apartamento, o apartamento é R$1 milhão, dá 10% agora, cada uma cota de R$100 mil. Será que no final vai ficar pronto esse apartamento? Será que no final o prédio será construído? Então você vai ter que observar muitas coisas, né? Quem são os arquitetos envolvidos nessa obra? Quem é a pessoa que está por trás da obra? Quem é a pessoa que está divulgando o empreendimento? Em qual terreno vai ser construído? Então são muitas coisas que você precisa avaliar. Só que a principal delas, você precisa olhar com uma visão de empreendedor. E você precisa se perguntar e avaliar se este empreendimento dará lucros para a imobiliária. Porque se você não sentir, se você avaliar e você não observar lucro, peraí, eles fazendo o que eles querem fazer, será que eles terão lucro? Essa é a questão. Por quê? É aí que você consegue distinguir, ok, uma oportunidade de uma porcaria, de uma coisa que não tem fundamento, ou seja, até mesmo de um possível golpe. Se a imobiliária ela terá um lucro muito bom, provavelmente não é golpe, entendeu? Porque é muito mais vantajoso para a imobiliária fazer a coisa certa. Ela vai lucrar muito mais fazendo a coisa certa do que fazendo a coisa errada. É aí que você consegue distinguir aquilo que é golpe e aquilo que não é. Você está entendendo? Pessoal, olha só. No começo, quando você tenta vender um apartamento na planta, é muito difícil das pessoas acreditarem. Só se você já tiver o nome na praça, né? Só se aquela imobiliária já tiver o nome na praça, ó. Ou se o prédio já está pronto. Então, quando você não tem um nome, igual nós, do Cotai Project, absolutamente ninguém conhecia a gente. Agora, em 2025, que as pessoas estão começando a conhecer. Então, hoje nós já temos praticamente mais de 4 mil investidores, pessoas que estão participando do nosso ICO, somando com os fundadores, é claro. Então, são 4 mil holders de Cotai que terão Cotai após o fim do ICO. Investidores individuais, family offices que querem aportar milhões de dólares no nosso ecossistema. Então, depois que o prédio está começando a ganhar forma, aí fica mais fácil de você convencer as pessoas de que você não é golpe. Quando você mostra para elas que é muito mais vantajoso para nós
entregarmos o prédio do que não entregarmos. Entendeu? Então é muito mais lucrativo para nós do Cotai Ecosystem entregarmos o prédio. Meus amigos, prestem muita atenção nisso aqui. O Cotai Ecosystem hoje já é uma marca internacional. Sabia disso? Sim, o Cotai Ecosystem é uma marca patenteada internacionalmente. Nós somos uma startup, uma marca patenteada. E o mais interessante, pessoal, é que recentemente essa startup, o Cotai Ecosystem, foi avaliada em mais de 125 milhões de dólares. Perdão, reais, não. Ainda não é dólares, tá? O Cotai Ecosystem, nesse momento, já está sendo avaliado em mais de 125 milhões de reais. Por vários motivos. Nós temos um caixa hoje de mais de 4 milhões e meio de dólares. A nossa startup não tem dívida. Temos uma equipe engajada, uma equipe própria, de mais de 20 pessoas, mais de 20 desenvolvedores trabalhando com a gente. Indiretamente, já passa de 30 pessoas trabalhando com a gente. Indiretamente. E esse número vai aumentar. Acredito que o ano que vem a gente pode chegar a 50 pessoas facilmente. O nosso custo operacional é muito baixo. A nossa escalabilidade é exponencial, é global. E o nosso custo é baixíssimo. Não chega nem sequer a 10% do nosso possível faturamento. Então, pessoal, o nosso valuation hoje já está acima de 125 milhões de reais, a nossa startup. Então, hoje, o Cotai Ecosystem, além de ser uma marca internacional, também já é uma empresa americana. Sim, a nossa intenção é constituirmos a nossa empresa, a nossa marca, a nossa holding nos Estados Unidos de forma 100% legalizada. E o mais interessante é que nós conseguimos separar a parte da descentralização que fica fora dos Estados Unidos e a parte da marca, da holding que fica nos Estados Unidos. Esse tipo de modelo de negócio, esse tipo de estratégia de blindagem é totalmente legalizada, totalmente legal e reconhecida pelas leis americanas. Inclusive, existem várias startups, fintechs, que mexem com criptomoedas, que fazem a mesma abordagem, que fazem a mesma estratégia. E tem dado muito certo, porque o mercado americano é um mercado muito receptivo para esse tipo de negócio. Pessoal, o Cotai Ecosystem já é uma marca americana. Então, isso provavelmente, no ano de 2026, vai chamar muito mais a atenção de possíveis investidores americanos. Meus amigos, é o seguinte. Aqui eu quero apresentar para os senhores, vou tentar ser o mais breve possível, qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é construir o prédio. Eu quero mostrar para os senhores que existe muito mais vantagem em construir o prédio do que não construir o prédio. Você está entendendo? Pessoal, antes de eu dar continuidade aqui na explicação, eu quero mostrar para vocês uma coisa. O valuation que nós vamos construir nos próximos anos será tão grande que, comparado com o dinheiro que nós arrecadamos até o momento, é irrisório. O dinheiro que nós captamos até o momento, que é um pouco mais de 4 milhões e meio de dólares, essa grana que nós temos hoje de caixa nosso, pode ser comparado a troco de cachaça com o nosso valuation nos próximos 2 anos. Eu não estou sendo soberbo aqui, pelo amor de Deus. Eu só estou tentando fazer uma comparação para que vocês entendam. Entendeu? Então, fazer a coisa certa, na maioria das vezes, é a coisa mais difícil a se fazer. Só que 100% das vezes é o que traz mais recompensa, mais resultado financeiro. Pessoal, é o seguinte. Olha só isso aqui. O Cotai Ecosystem nasce com uma missão clara e ousada. Abraçar todas as criptomoedas e ser um verdadeiro aliado da comunidade cripto global. Exato. A nossa intenção não é ser um concorrente do Bitcoin, da Ethereum, da Solana. Não. A nossa intenção é abraçar todas essas criptomoedas. Não viemos para competir com projetos.
mas para criar um ambiente onde todos possam crescer juntos. Generosidade, abundância. Você sabia que tudo é energia? Para que você possa ser uma pessoa próspera, você precisa ser próspero, você precisa transbordar generosidade. Entende? Então, meus amigos, olha só que interessante. A nossa filosofia. Qual é? Nossa filosofia é simples e poderosa. Qualquer criptomoeda pode ser bem-vinda no Kotai Ecosystem. No nosso ecossistema. É bem-vinda. Toda cripto que atingir um nível mínimo, claro, tem que ter um nível mínimo de liquidez, poderá ser listada em nossa corretora. E, mais do que isso, passará a ter utilidade real dentro de todo o nosso ecossistema, saindo do campo puramente especulativo para o uso prático do dia a dia. Isso é uma ferramenta absurdamente poderosa que nós estaremos dando para toda a comunidade cripto, não só para Crypto Kotai, não só para o nosso próprio token, mas também para todos aqueles que querem fazer parte dessa revolução. Você entende o poder disso? Você entende o valuation que isso vai criar? Não só para nós do Kotai Ecosystem, mas também para todo o projeto cripto que é excluído das corretoras. Quantos projetos criptos que os senhores sabem que tem potencial, mas não ganha espaço? O nosso ecossistema dará esse espaço para esse projeto, para esse novo token, para esse novo empreendimento que vem das criptomoedas. Pessoal, nossa filosofia é simples e poderosa. Preste atenção no que eu vou falar para você. Eu tenho uma mania de enxergar algumas coisas que a maioria não enxerga, mas eu não sou especial. É que eu estudo muito, eu pesquiso demais, a minha cabeça não para. Hoje, existem mais de 3.000 criptomoedas listadas na CoinMarketCap. Sabia disso? Para falar a verdade, fora dessa lista da CoinMarketCap, existem muitas criptomoedas. Eu não consigo nem sequer mensurar a quantidade exata, mas vamos pegar só aquelas que estão na CoinMarketCap. Beleza? Quando analisamos do top 1, que é o Bitcoin, certo? Se você pegar o top 1 é o Bitcoin. A número 80, até o top 80, até a lista número 80, observamos projetos com liquidez mínima superior a 500 milhões de dólares. Meu Deus. Para falar a verdade, se você listar todas essas criptomoedas, ultrapassa 2 trilhões de liquidez. 2 trilhões de dólares parado. Parado. Somente especulação. Então, o que demonstra que há um enorme volume de ativos maduros e prontos para adoção em larga escala. Pessoal, o que nós estamos fazendo aqui é uma tendência de mercado. Pouquíssimas pessoas enxergaram isso. Nós estamos fazendo isso agora. O Kotai Ecosystem surge exatamente para conectar essa liquidez à utilidade real. Você entende? Você dá uma utilidade para esses 2 trilhões de dólares parado. Porque essa é a nossa meta. A nossa meta é abraçarmos essas 80 criptomoedas. E claro, outras mais que quiserem fazer parceria com a gente, não tem problema. Lembra que eu falei para você que nós queremos abraçar toda a comunidade cripto? Isso vai acontecer. Ok? Isso vai acontecer. Já existem projetos criptos que estão entrando em contato conosco porque querem fazer parte do nosso ecossistema. Você acredita nisso? É impressionante. É impressionante o quanto esses projetos precisam de um ambiente favorável de negociação igual o Kotai Ecosystem. É absurdo. Pessoal,
a nossa missão. Nossa missão para 2026 é transformar o Cotai Ecosystem em um ambiente de negociação favorável, simples, eficiente e verdadeiramente anônimo, sem KYC, né? Sem burocracia desnecessária, sem frescura e com foco total na experiência do usuário. Lembra que eu falei para vocês um tempo atrás que você precisa solucionar problema. Você precisa ser a solução de problemas do cotidiano. E qual é o problema dessa comunidade cripto? Tornar o token dela utilidade real. Um ecossistema onde um ecossistema onde novos projetos, tokens e ideias são bem-vindos. Não são tratados com descaso ou com desconfiança, mas são bem-vindos. O mercado dirá se aquilo presta ou não, mas nós daremos oportunidade. Aonde cada ativo listado ganha relevância ao ser integrado a uma infraestrutura funcional, escalável e global. Olha o poder que isso tem, meu amigo. Ao dar utilidade real aos tokens, ajudamos diretamente na valorização sustentável dos projetos que passam a fazer parte do Cotai Ecosystem, criando um ciclo virtuoso entre adoção, uso, liquidez e crescimento orgânico. Porque quando você pega aquele token porcaria que não tem utilidade nenhuma e você traz aquilo para o seu ecossistema, você acaba trazendo junto do seu ecossistema uma comunidade que até então não te conhecia. Olha o tamanho da comunidade da Pepcoin, da Shiba Inu, e traz essa galera pra gente. Estende um tapete vermelho para a comunidade da Pepcoin e traz essa galera para o Cotai Ecosystem. Olha quantos bilhões de dólares você vai estar trazendo para o ecossistema. Do ponto de vista financeiro e operacional, o projeto já nasce sólido, certo? Atualmente, como eu já tinha afirmado anteriormente, né? Atualmente, contamos com um caixa de mais de 4,5 milhões de dólares. Totalmente dedicado ao financiamento da equipe, infraestrutura, tecnologia e manutenção contínua do ecossistema em pleno funcionamento. Além disso, a partir de janeiro está prevista a entrada de novos sócios estratégicos, que podem agregar mais de 9 milhões de dólares adicionais ao projeto. Só que tem um detalhe, esses 9 milhões de dólares não vêm para o meu bolso, tá, pessoal? Não pense você que eu quero essa grana para o meu bolso, que isso não vai acontecer. Essa grana vai ser alocada fora do Brasil, uma conta bancária da empresa americana, através de advogado, contrato, tudo muito transparente, justamente para dar segurança ao sócio. Porque a partir desse momento que ele investir essa grana, ele se torna sócio. Então hoje existem 3 family offices que estão com vontade ali, com intenção de investir no projeto, no nosso startup, e tem um sócio sozinho que pretende investir 2 milhões de dólares em janeiro. Só que eu vou tentar convencer ele de investir 3 milhões, porque assim ele pega 10% do ecossistema. E vai valer muito a pena nos próximos anos. Vai valer muito a pena. Pessoal, olha só. Esses 9 milhões de dólares serão investidos integralmente em marketing e expansão, com o objetivo claro e mensurável atingir, no mínimo, 1 milhão de usuários até o final de 2026. Essa é a nossa meta. Por quê? Porque nós teremos caixa para fazer isso acontecer. Você entende? Meu amigo, quando você tem dinheiro, você faz mais dinheiro. Então, não adianta nada eu prometer para vocês, vamos bater 1 milhão de usuários, mas não temos caixa para investir. Aí não tem jeito, né, cara? Aí não tem como fazer milagre. Mas quando você tem dinheiro, por exemplo, esse sócio que vai entrar agora em janeiro, vamos supor que ele entre com 3 milhões de dólares. Cara, a gente consegue investir, desses 3 milhões, 200 mil dólares por mês de marketing, publicidade, parcerias, tráfego pago.
Cara, em um ano, em menos de um ano, com 200 mil dólares por mês, com mais de R$1 milhão por mês, a gente consegue com certeza finalizar o ano de 2026 com mais de 1 milhão de usuários. Porra, com certeza. Com certeza. Então, isso é garantia certa de resultado, quando você tem caixa. Se você não tem caixa, não tem o que fazer. Mas tendo caixa, meu amigo, dê graças a Deus quando você tiver um problema que não possa... Dê graças a Deus quando você tiver um problema que possa ser resolvido com dinheiro. Essa é uma frase muito poderosa. Eu escutei essa frase do empresário brasileiro chamado Rufino, um grande empresário brasileiro. E é verdade. Quando você tem um problema que pode ser resolvido com dinheiro, você não tem problema. Ok? Então nós temos dinheiro em janeiro. 3 milhões de dólares, 200 mil dólares por mês, mais de R$1 milhão por mês. Meu amigo, com 12 milhões de reais no primeiro ano de investimento, é pouco. Finalizar o ano de 2026 com 1 milhão de usuários é pouco. Eu acredito que nós podemos chegar a 3 milhões de usuários. Com esse caixa, podemos ultrapassar 3 milhões de usuários, tá? E pessoal, é o seguinte, olha que interessante. Com 1 milhão de usuários ativos dentro do Kotai Ecosystem, não será apenas mais uma promessa. Então, quando nós alcançarmos esse patamar de 1 milhão de usuários dentro do nosso ecossistema, nós não seremos mais uma promessa. Nós já seremos um edifício, um prédio pronto. Então, nós seremos oficialmente uma tech unicórnio global comprovada, com fundamentos sólidos, tração real, receita recorrente, evaluation naturalmente estimado em 1 bilhão de dólares. Deixa eu beber uma aguinha aqui, cara. Tem noção disso? Você tem noção do que é isso aqui? Sustentado por dados, adoção em massa e execução estratégica. Não existe sorte, existe estratégia, meu amigo. Existe execução. Força de vontade, fazer querer dar certo. Grana no bolso. Entendeu? Olha só isso aqui. O Kotai não é apenas um ecossistema cripto. É a infraestrutura do próximo ciclo global de adoção das criptomoedas. É aquilo que eu falei. É uma tendência de mercado. Será uma tendência de mercado você utilizar os projetos criptos no dia a dia. E, consequentemente, isso vai favorecer cada vez mais as stablecoins. Nós estamos a favor do dólar, meu amigo. É por isso que nossa empresa, a Kotai Ecosystem, está nos Estados Unidos. Nós somos amigo dos americanos, amigo do dólar, amigo das stablecoins. Ponto. Olha só, com 1 milhão de usuários ativos dentro do Kotai Ecosystem, o que é o Kotai Ecosystem? Carteira, corretora, gateway de pagamento, casa de aposta, aplicativo de mobilidade, marketplace, etc. Esse é o ecossistema. Então, 1 milhão de usuários pulverizados dentro desse ecossistema, certo? E um faturamento médio de 6 dólares por usuário mensal, o Kotai Ecosystem alcança uma receita anual recorrente mínima, porque nós estamos em crescimento, de 72 milhões de dólares, conforme o cálculo abaixo. 1 milhão de usuários vezes 6 dólares, isso dá um patamar de 72, uma estimativa favorável de 72 milhões de faturamento anual, com o nosso custo operacional não chegando nem sequer a 8%, tá? Então, olha que interessante isso aqui. Aplicando um múltiplo conservador de valuation de 15 vezes sobre o faturamento anual, amplamente utilizado para tech companies, companhias de tecnologia e plataformas digitais em estágio de escala, especialmente com receita recorrente e crescimento acelerado, chegamos em um valuation de 72 milhões vezes 15, isso dá 1 bilhão e 80 milhões de dólares. Ou seja, com 1 milhão de usuários ativos, nós alcançamos um valuation de mais de 1 bilhão de dólares. Você lembra que eu falei para você?
Você lembra que eu falei no vídeo para você que para que você consiga distinguir aquilo que é bom do que é mal, você precisa identificar se aquilo faz sentido financeiramente para quem está criando o projeto? É isso que eu quero mostrar para vocês. Que é muito mais vantajoso para a gente fazer tudo corretamente, fazer o negócio acontecer, porque a recompensa será muito grande. Meus amigos, prestem muita atenção nisso aqui. Esse resultado demonstra de forma objetiva, matemática e mensurável que o Cotai Ecosystem ultrapassa o patamar de $1 bilhão de valuation, caracterizando-se como uma tech unicórnio global sustentável, se baseando no quê? Base ativa de usuários, monetização recorrente, modelo escalável e fundamentos financeiros sólidos, porque nós seremos uma prestadora de serviço, ou seja, o dinheiro é recorrente. Você entende? Você entendeu? Pessoal, não se trata, isso aqui que nós estamos criando, não se trata de projeção especulativa, tá? Mas de um valuation ancorado em receita, adoção real e métricas praticadas pelo mercado global de tecnologia. Pessoal, é o seguinte, isso aqui é mais um relatório agora do que está acontecendo nos bastidores, tá? Uma Family Office está avaliando a aquisição de 10% do Cotai Ecosystem por um investimento de $3 milhões. Isso é verdade. Existe um investidor solo que já garantiu $2 milhões, só que eu vou convencer ele de investir pelo menos 3. E existe agora uma outra Family Office que já garantiu que vai investir no mínimo $3 milhões. Então, já temos praticamente aí de 5 a 6 milhões de dólares tecnicamente garantidos a partir de janeiro, que pode entrar. Só que não vai entrar de uma vez só, tá, pessoal? Existem algumas cláusulas que a pessoa vai poder pagar parceladamente esses investimentos aí, conforme a necessidade do investimento em marketing, tá? Então existe uma coisa muito séria, ancorado em contratos, advogados, etc. É um negócio bem sério, tá? Não é um dinheiro assim que o cara vai liberar de uma vez, não é assim que funciona, tá? Então, esses investimentos vão ajudar pra caramba. Então, considerando o plano de execução já estruturado, com essa meta de atingir 1 milhão de usuários ativos em até 12 meses, o Cotai Ecosystem passa a operar em um patamar típico de tech unicórnio global. Entende? Então, com um valuation estimado de 1 bilhão, sustentado por base de ativa de usuários, lembra? Monetização recorrente, e tudo isso aqui, o investidor, ele leva em consideração. Tá? Modelo escalável e fundamentos financeiros sólidos. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Imagina só, qual que é o argumento que eu faço para convencer o cara a investir na gente, em ser nosso sócio? É isso aqui, meu amigo. Mostrando todo esse cenário, mostrando que nós queremos fazer a coisa certa, porque vale muito mais a pena para a gente ter o prédio pronto do que dar o golpe aí na galera, que as pessoas, né, não conhecem a gente. Cara, nesse cenário, a participação adquirida por $3 milhões, que eu estou convencendo os caras, né, mostrando para eles seriedade. Olha só, a participação adquirida de $3 milhões passa a representar um valor aproximado de $100 milhões, cara. Então, imagina só, o nosso sócio, ele entra com $3 milhões, daqui 12 a 14 meses a gente bate 1 milhão de usuários, ok? O nosso valuation, a nossa valorização, a nossa precificação da nossa empresa, da nossa startup, multiplica. Ok? Então, nós não seremos mais uma empresa avaliada em 125 milhões de reais, mas sim uma empresa avaliada em mais de $1 bilhão. Ou seja, aqueles $3 milhões que o investidor investiu comprando 10% da nossa empresa, hoje ele tem $100 milhões. Em pouquíssimos meses, criou-se um valuation. Esse é o jogo do equity. Esse é o jogo que eu quero jogar. Entendeu? Esse é o jogo do Jeff Bezos. Esse é o jogo do Elon Musk. Esse é o jogo do Mark Zuckerberg. O jogo do equity. Pessoal,
Então, nesse cenário, a participação adquirida por 3 milhões de dólares passa a representar um valor aproximado de 100 milhões de dólares, refletindo uma multiplicação expressiva do capital investido baseada em crescimento real. Crescimento real. Métricas praticadas pelo mercado global de tecnologias e execução estratégica comprovável. Você tem que provar, ok? Você tem que provar que você realmente tem 1 milhão de usuários, você tem que provar que você tem um faturamento mensal médio de 6 dólares por usuário. Tudo isso tem que ser comprovado para você conseguir esse carimbo de valuation de 1 bilhão de dólares. Você entendeu? Hã? Pessoal, olha só. Ou seja, o Kotai Ecosystem, o que nós estamos querendo fazer aqui? Hã? Será que nós estamos brincando, fazendo um joguinho? Qual que é nosso jogo? Qual que é a nossa meta? Pessoal, eu sempre fui um cara muito agressivo naquilo que eu quero. Eu sempre fui um cara com muita ambição. Eu sempre mirei muito alto. Então, eu sempre miro na lua para muitas vezes conseguir atingir o topo de uma árvore. Isso é real, isso acontece em todo tipo de empreendimento. Só que nós chegamos num patamar hoje, graças a Deus e graças aos apoiadores, que nós estamos jogando o jogo do equity, o jogo do bilhão. Sabia disso? Eu serei um bilionário. Pessoal, isso aqui não se trata de especulação, mas de uma oportunidade de entrada antecipada a um ecossistema com fundamentos claros de escala, receita e valorização. Todo mundo sai ganhando. Ninguém fica rico sozinho. Absolutamente ninguém. O imbecil que falar para você, o fulano da Silva ficou rico sozinho. Não. Não. Se ele ficou rico, outras pessoas também ficaram. Ninguém fica rico sozinho. Nem se você jogar na Mega Sena, nem se você jogar na Mega da Virada, você não fica rico sozinho. Ok? Você teve ajuda. Pessoal, olha só isso aqui. Eu quero que os senhores imaginem o que nós estamos construindo aqui e observem o quanto isso vai afetar positivamente na valorização da nossa altcoin Kotai, que será 100% descentralizada. O Kotai Ecosystem ele não terá como manipular o preço do Kotai. 100%, praticamente 99,9% dos Kotais estarão na mão dos holders após o fim do ICO. Então, o nosso ecossistema ele dará 100% de suporte para o Kotai, assim como várias outras criptos também, né? Então, imagina só este cenário aqui. Com 1 milhão de usuários, 50 mil holders de Kotai, um supply máximo de 700 bilhões de Kotai, que eu acredito que não vai nem chegar perto disso, uma blockchain própria. Lembra que eu falei para vocês que nós teremos a nossa própria blockchain? Nós faremos a migração gradual do token Kotai pela altcoin Kotai. E o token será queimado no processo da troca. E a pessoa fica só com a altcoin. Ou seja, o Kotai ele será a moeda nativa da sua própria rede, fazendo com que a cripto Kotai seja tão descentralizada quanto a Ethereum, tão boa quanto a Solana. Então imagina o nível que nós vamos chegar. Pessoal, 1 milhão de usuários dentro do Kotai Ecosystem, 50 mil holders, um supply de no máximo 700 bilhões de Kotai, a blockchain própria e o Bitcoin acima de 150 mil dólares. Esse aqui é um cenário para 2026, final de 2026. O preço plausível da altcoin Kotai em 2026 estaria na faixa de 1 centavo a 3 centavos. É isso aqui. Isso aqui não é delírio, é matemática de mercado, mais o ciclo macro. Então, se você começar a entender um pouco mais
e observar todos esses números que nós queremos construir, você vai chegar nesse resultado aqui, de 1 centavo a 3 centavos. Esse vai ser o preço da altcoin Kotai no final de 2026, caso a gente consiga alcançar no mínimo ali 1 milhão de usuários, o Bitcoin acima de 150 mil dólares, 50 mil, no mínimo 50 mil holders de Kotai, que eu acredito que vai ter mais de 50 mil holders, e também um supply máximo de 700 bilhões de Kotai. Então isso aqui é totalmente possível de acontecer, entre 1 centavo a 3 centavos. Então, pessoal, eu quero que os senhores imaginem o Kotai a 1 centavo, apenas 1 centavo, no final de 2026. Caso a altcoin Kotai atinja o patamar de 1 centavo em 2026, esse nível de preço colocaria o projeto, ou seja, a altcoin Kotai, entre as top 20 criptomoedas da CoinMarketCap, ao lado dos principais ativos digitais do mercado global. É aquilo que eu falei para vocês. Para mim ficar bilionário, eu tenho que fazer os senhores ficarem milionários. Você entendeu o jogo, como é que funciona? Ninguém fica rico sozinho. Tudo é um conjunto de coisas. Para mim poder alcançar o bilhão, eu preciso fazer que muitas pessoas também se tornem milionárias. E é isso que eu vou fazer. É isso que nós estamos fazendo. Já deu certo. Pessoal, eu não quero convencer aquelas pessoas que não querem ser convencidas. Mas eu quero só lembrar aos senhores que quantas pessoas se arrependeram de não ter acreditado no Bitcoin? Será que vale a pena você investir um pouco na gente? Eu acho que vale. Sabe por quê? Porque, meu amigo, não existe dor maior do que a dor do arrependimento de não ter feito. Aquilo que você fez, você se arrepende de errado. Você fez uma coisa de errado, você se arrepende. Beleza, me arrependi. Porra, foi chato aquilo, né? Não devia ter feito. Mas eu fiz. Pelo menos você viu que deu errado. Agora, e aquilo que você deixou de fazer? Qual seria o resultado? Já imaginou nisso? Já imaginou naquele resultado daquela coisa que você deixou de fazer? Puta que pariu. Eu particularmente tenho alguns arrependimentos de coisas que eu deixei de fazer, que eu poderia ter feito. Eu só sei de uma coisa. Tudo que eu estou fazendo, tudo que está ao meu alcance, eu estou fazendo para que esse projeto dê certo. E é por isso que ele vai dar certo, é por isso que ele já deu certo. Sabe por quê? Porque no final dos meus dias, este não será um arrependimento que eu vou levar para a cova. Porque eu vou ter a absoluta certeza que eu terei a consciência mais limpa e leve possível, que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. E é por isso que isso deu certo. Agora você que não investiu, que não acredita na gente, você vai se arrepender. E vai ser um arrependimento tão terrível que você nunca vai esquecer. Esse é uma coisa que eu não desejo para o meu pior inimigo. Arrependimento de uma coisa que eu não fiz. Pessoal, muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast. Invista o quanto antes. O ICO vai terminar. Depois você vai chorar no banho. Não diga que eu não avisei. Essa é uma dor que eu não desejo para ninguém. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo e até mais.